Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 24 de setembro, a lição 13, ela tem como título Mulheres junto ao túmulo. E a lição de hoje, ela está baseada ali no livro de Marcos, no capítulo 16, do versículos 1 até 8. E aqui o ponto principal, mais uma vez, mostra a importância das mulheres na ressurreição de Jesus, as suas atuações e como elas reagiram inicialmente quando elas se depararam com Jesus ressuscitado. Porque as mulheres, elas tiveram uma grande participação no ministério de Jesus aqui na Terra, não só durante os milagres, as curas que Jesus fez, como também ajudando nos ensinamentos das boas novas que Cristo realmente pregava. E elas protagonizaram, sim, momentos determinantes, né, desde quando Jesus foi concebido, né, até a sua crucifixão. Elas até prepararam, né, o corpo de Jesus após a sua morte. E elas foram também as primeiras testemunhas na ressurreição de Cristo. E o Evangelho de Marcos, nesse capítulo 16, no seu início, ele diz que as mulheres no primeiro dia da semana, ainda com o sol não havia nascido, e o dia ainda estava escuro, saíram pelos portais da cidade de Jerusalém. E elas foram até o Gólgota, né? Onde se encontrava Jesus sepultado, e elas foram embalsamar o corpo de Jesus, e era um dia de domingo. E chegando ao sepulcro, onde Cristo ali havia sido sepultado, elas observaram que a pedra, que era uma pedra bastante grande, colocada por quase 100 homens, que fechava ali o sepulcro, ela estava removida. E ao observarem, ao olharem para dentro, né, do sepulcro, elas viram um homem assim que estava à direita do túmulo, e era um anjo assim do Senhor, que elas observaram isto, onde elas puderam conversar com esse anjo, que esse anjo dá uma notícia para elas, de que Jesus havia ressuscitado. E ao verem, né, o túmulo vazio, e receberem o recado desse anjo que deveria ela passar e avisar para os demais discípulos, elas ficaram assustadas, né? E ficaram com medo de transmitir realmente essa notícia para os discípulos. E a Bíblia, em Lucas capítulo 8, do versículos 1 até 3, menciona que muitas mulheres acompanhavam a Jesus na proclamação das boas novas, onde elas iam de cidades em cidades, de aldeias em aldeias, ajudando a pregar e anunciando o Evangelho. E quando no texto nos fala muitas outras, né, mulheres, implica que ali naquele momento existia um grande grupo de mulheres com um tamanho expressivo tarefa justamente de ajudar o Jesus ressuscitado. E quando Maria Madalena foi curada, né, de 7 demônios, assim como Joana, que era a mulher de Cusa, procurador de Herodes, do rei Herodes, elas sempre estiveram ao lado de Jesus, em vida, na morte e na ressurreição do seu mestre, mostrando bastante coragem, determinação, fidelidade ao Salvador. As mulheres fiéis estiveram ao pé da cruz de Cristo no seu sofrimento. E também na sua morte esperaram atentas, né, que passassem
as horas de sábado, até ali elas não pensavam na ressurreição de Cristo, porque o sol da esperança delas havia desaparecido e elas tornaram-se noite em corações que não tinham mais esperança. Elas foram lá para embalsamar como fosse uma pessoa comum, né? E Lucas registra que esse grupo de mulheres, ela esteve presente no Calvário, e diz lá em Lucas 23:49, que diz lá: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Então as mulheres tiveram participação em todos os eventos. Pense você num profundo pesar e medo e desesperança que essas valentes mulheres, ao assistirem ao seu Salvador sendo esbofeteado, cuspido, maltratado, sofrendo humilhações. E todos nós passamos, às vezes, por momentos em que entes queridos, né, vivenciam a tragédia e nós somos incapazes, às vezes, de fazer alguma coisa, de agir para ajudá-los, que às vezes até a fé nos abala. E mesmo inseguras, aquelas mulheres ao pé da cruz, que não pudessem mudar assim a situação de Jesus ali, como elas gostariam, elas mesmo assim permaneceram ao lado do Salvador, em sua dor, choraram bastante, e elas choraram com aqueles que choravam, e estavam sempre unidas. E esse grupo de mulheres não esteve presente apenas na morte de Cristo, mas elas também presenciaram e viram o sepulcro e de como foi posto o corpo de Jesus ali dentro. Deixaram passar o Santo Sábado, e Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, essas três mulheres, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 8, elas prepararam especiarias, ungüentos, antes do pôr do sol de sábado, onde elas guardaram e repousaram nesse dia, conforme o mandamento que diz lá em Lucas 23, versículos 55 e 56, e na madrugada de domingo, elas foram até o sepulcro com coragem ver o Mestre. E vejam, o lugar onde Jesus foi sepultado era terras que pertencia a um conselheiro do Sinédrio, que se tornou cristão, chamado de José de Arimateia, que ele cedeu um pedaço das suas terras para que Jesus fosse realmente sepultado ali, perto das muralhas de Jerusalém, um pouco mais longe, está lá em Hebreus 13:12. Ali era um lugar, tinha bastante salteadores, ladrões, e ainda corria o perigo por causa das autoridades judaicas e dos soldados romanos, estava à procura de todos os seguidores de Cristo para prender e matar. Tanto é que os 11 discípulos ficaram fechados em uma casa em Jerusalém e não saíram. E mesmo assim, essas mulheres maravilhosas tiveram coragem, foram destemidas, elas foram até o sepulcro quando ainda estava escuro, antes do nascer do sol, como diz ali em Marcos. E ao chegarem, olhando assustadas assim, para o sepulcro, viram que a pedra de entrada, né, do túmulo, que precisou ali de 100 homens para rolar, aquela pedra, ela estava removida do sepulcro. Está lá em Marcos 16:4. E elas resolveram entrar para dentro do sepulcro e ficaram surpreendidas e atemorizadas ao verem o túmulo vazio. E principalmente, sentado ao lado direito, um robusto homem jovem, que de antemão disse às valorosas mulheres, que diz lá: não se assustem, eu sei que buscais o Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Olhem o lugar onde tinha posto.
Está lá em Marcos 16:6. E o anjo deu um recado firme assim para aquelas mulheres, para elas irem e falarem para todos os demais discípulos que Jesus havia ressuscitado, né? E o recado também do anjo, em especial a Pedro, e diz ainda que ele, Cristo, iria adiante deles, né, para uma reunião lá na Galileia. E as mulheres, meio confusas, assim, cheios de temor e de assombro, medo, pensaram: não vamos falar para eles não. Quem vai acreditar, né, nós falarmos isso? E foi o que elas fizeram, não contaram. E em Lucas capítulo 24, versículos 8 e 9, aquele anjo que estava ao lado do túmulo vazio de Jesus, pergunta diferente, diz assim, ó, já no livro de Lucas ele pergunta um pouquinho diferente, diz assim: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E em seguida ele fala a palavra-chave e diz, ó, lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia, que está lá em Lucas 24, versículos 8 e 9. Ou seja, Jesus havia mencionado que ele iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia. E após essas mulheres terem voltado, elas se lembraram das palavras de Jesus, que ele iria ressuscitar nesse terceiro dia. E assim elas anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e todas as demais pessoas que estavam ali, que está lá em Lucas 24, 8 e 9. Ou seja, elas contaram tudo como ocorreu, até elas chegaram ali naquela manhã de domingo de Páscoa, que elas chegaram no sepulcro, elas contaram tudo. Contaram tudo o que aconteceu. E o apóstolo João disse que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver o Salvador ressurreto, que está lá em João capítulo 20, versículo 11 até 17. Jesus, ele força, né, o ser humano que todos os discípulos tenham assim, sabedoria, que fixem, né, que gravem, né, nas suas mentes tudo o que ele fala, todas as suas palavras. E ele disse a um grupo que não dissesse a ninguém sobre as curas que ele fazia, principalmente ali de um homem surdo e mudo, que está lá em Marcos 7:36. E está lá: felizes os que têm um encontro com Jesus à parte, né? Essa é a maravilhosa coisa que pode existir, né? Você está face a face com Jesus, que diz lá em Marcos 7:33, né? Que diz que felicidade são as pessoas que encontram esse Jesus à parte e permitem, né, que ele transforme, modifique a sua vida, que ele cure a surdez espiritual e de sua língua impedida para louvá-lo, né? Jesus demonstrou algumas vezes que não contasse seus milagres. Em torno, mais ou menos assim, de 6 vezes ele mencionou isso. Está lá em Marcos 1:43, um deles. Que temos aqui um exemplo, que Jesus curou um leproso, que após isto, que está lá no verso 45 desse Marcos 1, ele começou a falar, a propalar o que Jesus havia feito na sua vida. E com isto, o que ocorreu? Jesus não pôde mais entrar dentro daquela cidade, como diz ali no verso 45, começou a ser perseguido. Por isso que ele pedia que não contasse para ninguém. E aqui nós vemos que Jesus estava sendo perseguido por ele ser o Messias. O inimigo não queria que ocorresse isso. E procurava Jesus a dar recados para não contarem o que ele fazia, os milagres que ele fazia. E assim nós vemos em Marcos 8:30, aqui ele ordenou que os discípulos que não contassem às pessoas quem ele era, e que ele era o Messias. E já na ressurreição, quando ocorreu a ressurreição, o anjo já pede que as mulheres contem, falem para os demais discípulos.
E justamente essas pessoas, demais pessoas, não acreditaram no que elas falaram. Que elas tinham visto Jesus e que ele estava ressuscitado. O silêncio daquelas mulheres não durou muito tempo. Até Marcos comenta no fim do livro que eles foram pregar por toda parte, conforme Jesus pediu na ressurreição, que eles fossem para outro lugar pregar as boas novas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, onde o Espírito Santo passa a tocar nos corações dessas pessoas, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por Ele, Jesus. A salvação é somente através dele, Jesus. E além do mais, quando você aceita a Ele, Jesus, como Salvador e Senhor de sua vida, você passa a ter sabedoria, entendimento, começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que está se aproximando, Ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições e não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.